Oi pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar um pouco a respeito da prisão preventiva. A prisão preventiva é uma modalidade de prisão provisória ou cautelar no processo penal que pode ser decretada de ofício pelo juiz no curso da ação penal apenas, né? Ou a requerimento do MP, do assistente de acusação ou do querelante, ou ainda por meio de representação da autoridade policial, né, do delegado de polícia, em qualquer momento da persecução criminal. Então, de ofício, só no curso da ação penal, né, pelo juiz, mas a pedido pode ocorrer em qualquer momento da persecução criminal, que significa dizer que pode ocorrer na fase de inquérito, na fase processual, ok? Bom, essa decretação da prisão preventiva deve ocorrer de forma fundamentada, né, por decisão fundamentada do juiz e desde que presentes alguns pressupostos que são a existência de materialidade delitiva e de indícios de autoria. É o que está no artigo 311 do CPP. A prisão preventiva ela não tem um prazo definido por lei, se aplica em relação a ela a regra do rebus sic stantibus, ou seja, enquanto existirem os motivos que levaram à sua decretação, ela deverá, enfim, continuar existindo, né? Ela deverá existir. E ela tem por fundamentos as situações trazidas no artigo 312 do Código de Processo Penal. O primeiro fundamento que enseja a decretação de prisão preventiva é a garantia da ordem pública. Importante mencionar que garantia da ordem pública não se confunde com clamor público, pânico ou manifestações sociais sobre o crime. Pelo menos não deve se confundir com estas questões. Geralmente, os livros de processo penal vão tentar ali condensar, estabelecer um critério para o significado de ordem pública, em que pese esse significado seja bastante subjetivo, a análise dele seja bastante subjetiva. Geralmente os livros trazem a questão da periculosidade do agente, né, aferida a partir das circunstâncias do caso concreto e também a questão da gravidade inconcreta do delito, né, o modus operandi, a forma como o delito aconteceu. Nunca a gravidade abstrata do delito deve ser considerada ali para a decretação da prisão preventiva, pelo menos não é o adequado. O 312 ainda menciona a questão da garantia da ordem econômica, né, que vai levar em consideração para a decretação da preventiva a magnitude da lesão à ordem econômico-financeira, eventual possibilidade de continuidade dessa atividade nociva à ordem econômico-financeira. Bom, a próxima hipótese diz respeito à conveniência da instrução criminal, né, a possibilidade de influência ali na coleta das provas. Isso tem que também ser demonstrado de acordo com o caso concreto, né, que se o indivíduo, se ele permanecer solto, ele poderá ali de alguma forma suprimir provas, ameaçar vítima, testemunha, destruir evidências e assim por diante. Ainda, o 312 menciona a necessidade de decretação de preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, né, para garantia da efetividade do processo. Essa é uma situação relacionada à possibilidade de fuga, analisada de acordo com os indícios ali do caso concreto também, né? É até interessante mencionar, né, que simples fato do indivíduo possuir dupla nacionalidade ou ter um poder aquisitivo maior, isso não significa necessariamente, isso não enseja automaticamente a decretação da preventiva nesse caso, né? O que se analisa aqui é, de acordo com o caso concreto, existe risco de fuga para o indivíduo, né? Enfim, e essa pode ser uma hipótese de decretação da preventiva. Bom, nós temos ainda outras duas situações de decretação de preventiva, que é o descumprimento da medida cautelar alternativa, uma das medidas ou mais, né, estabelecidas lá no artigo 319 do CPP, e ainda uma hipótese no 313, parágrafo único do Código de Processo Penal, que é a questão da prisão preventiva para identificação do indivíduo, tá? Então a gente tem os fundamentos do 312, o 312 parágrafo único, que vai tratar dessa questão da decretação da preventiva por descumprimento da medida cautelar. Lembrando que essa decretação de preventiva no descumprimento da medida cautelar não é automático, né? O juiz tem que analisar se não é hipótese de
substituir a medida cautelar imposta por outra medida ou de cumular outras medidas, então não é uma conversão automática, e ainda a situação do 313, parágrafo único. Ok, pessoal? Da decisão que decreta a prisão preventiva, cabe habeas corpus. Da que denega o requerimento de decretação da preventiva, cabe recurso interdistrito, de acordo com o artigo 581, inciso 5 do Código de Processo Penal. Bons estudos e até a próxima!